Pronto, então, mais uma vez, boa tarde, sejam bem-vindas, a paz do Senhor. Estamos nesse dia, mais uma vez, unidas na presença de Deus, porque só Ele nos traz a isso, essa reunião, esse conhecer mais, esse evocar desse lugar de estarmos no no século XXI e, ao mesmo tempo, a Bíblia, que é atualíssima. O único livro que eu conheço que nunca foi editado é a Bíblia Sagrada, e não poderia, porque foi pelo Espírito Santo, né? Que ela foi escrita. Então, através do Espírito de Deus, nós vamos, nessa tarde, conhecer mais dos seus mistérios. E aí convidamos a Camila, como eu já disse, a minha filha, né? E foi criada, nascida e criada no Evangelho, então eu espero que hoje a responsabilidade e o peso dobre sobre os ombros dela, né? Com certeza, porque estarei aqui conduzindo abaixo de Deus e ela vai explanar. Então, é uma honra, né? É uma honra, é muito orgulho. E eu louvo a Deus por esse espaço. Então, meninas, vamos aproveitar tudo que vamos explorar a Camila ao máximo, né? Naquilo que ela vai nos trazer e naquilo que nós queremos indagar, não vamos poupar. Pode explorar à vontade, que eu vou endossar bem aqui. Então, aberta está, doutora Camila. Em nome de Jesus, a sua fala. Paz, Senhor, Amém. Daiane. Eu queria pedir uma coisa antes da Camila começar. Vamos desligar os nossos microfones, por favor. Eu vou também aqui desligar o meu. A irmã está sabendo desligar o teu? Irmã, Peraí. irmã amiga da Laninha. Como é o teu nome, princesa? Lucineide. Irmã Lucineide, a minha filha sabe desligar aí? Vou desligar aqui, viu? Tá. Pronto. Eu vou desligar o meu também. Camila, pode começar, minha filha. Ô, mãe, bom Oi. dia, boa tarde, pessoal, paz do Senhor. Antes de começar, eu só queria pedir para a senhora fazer a oração de início, por favor. E eu vou passar aqui para minha queridíssima Imelda, né? Minha parceira aí de oração, e ela vai te colocar aí na presença do Senhor. Ó, Kézia, que maravilha hoje! Estou feliz de te ver, serva de Deus. Tudo bem, doutora Saskia? Tudo, meu amor. Vamos Amém? orar, Imelda? Vamos. Tecido, é a correria. Eu sei, tranquilo. Vamos lá. Senhor meu Deus e meu Pai, Salvador e dono das nossas vidas, nessa tarde nós já estamos aqui mais uma vez reunidas na tua Aleluia. santa e gloriosa presença. Glória a São Deus. tardes preparadas por ti, Senhor, para este encontro, Sim, a meu quais, Deus. Senhor, estamos aprendendo sobre diversas mulheres da Bíblia, que Sim, traz para a nossa vivência diária, Pai, algo da parte do Senhor, Pai, aonde nós nos enxergamos, Senhor, e onde sim, sabemos meu que o Deus. mesmo Deus que foi com elas também é conosco. Eu quero te apresentar essa sala de bate-papo, quero te apresentar cada Aleluia. vida que já chegou aqui, quero Amém. apresentar aqueles que ainda estão por entrar, Senhor, que nesta Amém. tarde seja feita a tua vontade aqui na Em terra nome de como é no Jesus. céu, Senhor. Que a primazia seja dada toda a ti, Senhor. Que a Camila, Senhor, seja usada em tuas mãos Em conforme a nome de tua vontade. Jesus, Pai. Que ela venha ter esta sensibilidade do teu Espírito Amém. Santo, Pai, pois ela é tua serva, Pai, o teu Espírito habita nela. Então, Pai, Amém, aqueles Jesus. que confiam em ti têm liberdade em ti, Pai. Toma, Senhor, a fala desta jovem, Pai, usa ela, Pai. Tudo. Faz o que tu queres em nosso meio, nos capacita para aprender, Pai, Nossa. através desses ensinamentos nessa tarde. E também, Senhor, para dar alívio às nossas almas, Senhor, de tudo aquilo que nós precisamos, Senhor, que nós possamos, Pai, te glorificar em tudo, Em Senhor. nome E é de por isso que eu te Jesus. peço e por fé te agradeço por este momento, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim. Então, mais uma vez, minhas irmãs, graça e paz.
Antes da gente começar, eu queria aqui abrir um pouquinho meu coração com vocês, porque essa é a primeira vez que eu faço uma ministração assim para tantas Camilinha, mulheres. o teu vídeo tá desligado. A gente só tá vendo o áudio. Só um minuto. Tá. Eu tô Pronto, deu aparecendo certo, normal. agora deu certo. Deu certo. Quando eu vou pro Canva, eu apareço também, ó. Ah, é? Ou Então vocês, não tá ou aparecendo pra vocês não estão mim. me vendo. Tá vendo o e-mail dela? Não, Não, tem não. Camila. Não. Mas deixa ela à vontade, né? A gente está É, ouvindo a voz. seja isso. Então, vocês me permitem 5 minutinhos só para eu trocar aqui Sim, rapidinho? é. Dois, Sim, dois sim. minutinhos. Agora vocês estão vendo as duas? Ou Sim. só uma? Não, só uma. Tô te vendo só uma. Eu estou Tá vendo as ótimo. duas, viu? Eu estou vendo as É? duas. Estou Então vendo a pronto. tela e estou vendo ela. Pronto, pois vai lá, minha filha. Pode começar. Então, de novo, como eu estava falando, essa é a primeira vez que eu faço uma ministração assim, nesse formato e para tanta gente, porque a minha mãe já disse, eu nasci na fé, eu tive essa oportunidade de ter crescido ouvindo a palavra de Deus e amando profundamente as escrituras desde pequena. Mas eu brinco que eu pareço uma mulher de pastor, porque o meu ministério não é tanto estar lá na frente pregando, é mais no aconselhamento, no 1 a 1, no tete a tete. Sempre foi assim, eu sou muito tímida, eu nunca gostei de me expor assim para tanta gente, mas hoje eu tô completamente fora da minha zona aqui de conforto. Eu tô muito nervosa, mas eu também tô feliz porque eu acredito que Deus tem um gosto muito especial para usar pessoas que sabem que precisam dele e que entram tremendo, mas entram. Igual eu tô agora, eu tô tremendo, vocês não estão vendo, mas eu tô. E é, talvez isso tudo já tenha a ver um pouquinho sobre o livro de Esther, porque Deus tem um costume muito consistente ao longo de toda a Escritura. Ele sempre chama as pessoas mais improváveis para aqueles lugares que elas jamais teriam entrado sozinhas. Ele leva as pessoas pelo caminho que elas nunca planejaram. E no meio de tudo isso, ele conduz silenciosamente, soberanamente, sem que ninguém mais precise ver sua mão para que ela esteja agindo. Amém? Então, por favor, quem tiver sua Bíblia física, abra aqui no livro de Esther. É, antes da gente mergulhar um pouquinho na história, eu sempre gosto de entender um pouco o solo em que a narrativa acontece. Porque a Esther não surge do nada. Ela surge de uma dolorosa, profunda e muito importante história prévia. Aqui a gente precisa lembrar que o povo de Israel havia sido levado para o exílio babilônico. Não foi um acidente histórico, foi uma consequência de anos e anos de afastamento de Deus. Israel, ele mergulha em idolatria, em injustiça, em corrupção moral e espiritual. A aliança que tinha sido feita com Deus, eles estavam evitando estar presente, dando continuidade. E isso, gente, não foi uma coisa assim que foi acontecendo à solto. Vários profetas já avisaram durante décadas esse afastamento. Jeremias chorou, Isaías clamou, Ezequiel anunciou, mas o povo continuou com o coração endurecido. E o endurecimento sempre vai trazer consequências. Então Deus vai permitir o exílio. Então Jerusalém foi destruída, o templo aqui foi reduzido a escombros, as famílias foram completamente separadas e o povo foi espalhado entre nações pagãs, nas culturas que são completamente diferentes,
em ambientes que são espiritualmente hostis. Gente, eu gosto muito de assistir documentários sobre guerra. Eu sou muito louca por essa coisa de história. E uma das coisas que eu mais vejo que as pessoas falam quando sai dessa circunstância de guerra, que precisa ir para outro lugar que não é o deles, é que o que é mais doloroso nesse exílio não é perder a terra física, é perder a sensação de um pertencimento. E aqui eu trago uma chave, um pertencimento espiritual. Porque antes o povo israelita havia crescido, acreditando que Jerusalém era o centro da identidade. O templo era onde Deus habitava. A terra prometida era a prova física da aliança que Deus tinha construído. E de repente, do nada, entre aspas, isso não está mais lá. Agora imagina essa situação acontecendo por dentro. Um povo que cresceu com a identidade firme agora vive disperso. Vive tentando sobreviver dentro de culturas que sempre os pressionam por todos os lados a esquecer quem eles são, a dissolverem e a se tornarem qualquer outra coisa menos aquilo que eles são. Então, talvez aqui eu acho que tenha muitas mulheres que entendam exatamente essa sensação, sabe? Porque existem fases da nossa vida que nós também nos sentimos em exílio, lugares que onde é cansativo permanecer firme, ambientes que tentam moldar 24 horas os nossos valores, a nossa identidade e a nossa fé. Os relacionamentos que pedem que a gente se torne menor para conseguir caber e existir. Os trabalhos aqui que exigem que a gente silencie aquilo que a gente acredita que é o certo, apenas para conseguir se adaptar. Essas fases da vida em que nós achamos que Deus parece tão distante que até começamos a nos perguntar se ele ainda está do nosso lado. E é esse o contexto do livro de Esther. Só que agora o império não é mais o babilônico, não. Agora é o império persa. Eu fui fazer uma pesquisa, coloquei aqui para vocês verem. O império persa, ele era um império colossal. Um dos maiores impérios do mundo antigo. Ele tinha uma organização política, econômica muito poderosa, muito influente. Ele era culturalmente refinado para aquela época e esteticamente luxuoso. Então, o próprio texto da Bíblia vai dizer que o rei Assuero governava do que hoje é a Índia até a Etiópia. E alguns estudiosos identificam que Assuero, na verdade, se chamaria Xerxes I, o grande rei da Pérsia que reinou no século V a.C. E o livro de Esther, ele provavelmente foi escrito justamente para mostrar algo muito específico aqui. Deus não se limita a um lugar. Ele continua sendo Deus, até em terra estrangeira. Ele continua perseverando e preservando o seu povo, mesmo longe do templo, mesmo distante de Jerusalém e mesmo fora daquelas circunstâncias que o povo consideraria ideal para que ele agisse. Talvez essa seja uma mensagem mais preciosa que esse livro carrega para nós hoje, a de que Deus não precisa de condições favoráveis para agir. Ele age no meio do impossível. Amém? Alguém pode ler para mim, por favor, Esther, do capítulo 1 ao 4? Leia e faz as honras, Dai. Leia aí para ela. Tá com a Bíblia aberta, Daiane? Pois leia aí para ela. Capítulo 1, Versículos 1 ao 4. Eu 1 tô ao 4. falando muito rápido? É que às vezes Não, meu tá cérebro tranquilo, Camila, tá tranquilo. vai rápido demais, eu não acompanho. A Daiane tá sem som. Você tá sem som. Tá sem som. Deixa eu tentar ler aqui, peraí, pra gente tempo. Eu leio. Você lê? Pronto, pode ler, pode ler. Diz assim: e sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono de seu pai, que está na fortaleza de Suzã,
no terceiro ano de seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos, o poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelência e grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias de festa, né? Bem, obrigada. Então, gente, eu quero que vocês percebam aqui como que é que o livro de Esté começa. Ele não começa com Deus, ele não começa com a profecia, não começa com um altar, um clamor ou uma adoração. Ele começa com a grandeza humana. Mais específico, o poder humano aqui. Como eu falei, é um reino muito luxuoso, então aborda muito o luxo humano. Com um rei que durante 180 dias, meio ano, gente, eu não sei se vocês pararam para fazer a conta, 180 dias são 6 meses. Meio ano inteiro, ele fez questão de exibir a glória do reino para que todos vejam e se impressionem. Assuero queria aqui mostrar a força. Ele queria ser admirado, ele queria que o mundo inteiro soubesse que nenhum outro poder se comparava com o seu. Isso aqui é muito simbólico, porque toda a estrutura humana que tenta sustentar a própria glória, ela vai precisar constantemente de uma exibição. O orgulho, gente, ele tem sede. E quanto mais você bebe daquela admiração, mais você precisa dela. Enquanto Assuero ostentava a riqueza diante de todos os homens, Deus, silenciosamente aqui, movia uma história inteira, lá nos bastidores, sem banquete, sem anúncio e sem palco. Então, eu queria falar um pouquinho sobre Vasti e Esté. Alguém pode ler, por favor, Esté 1, versículo 10 ao 12? Posso continuar lendo, né? Pode. Por favor. Diz assim: E ao sétimo dia, estando já o coração do rei alegre de vinho, mandou a Meumã, Bistar, Arboná, Bigtar, Abagatá, Zetá e Carcas, os 7 eunucos que serviu na presença de Assuero, que introduzisse na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, por meio dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e a concedeu nele a sua ira. Então perguntou o rei ao Não, sábio, até aqui? até aqui, por favor, até o 12. A partir desse momento da história, a gente já está entrando aqui em outra fase, nós somos apresentados a Vasti. Vasti, ao longo de muitos anos da minha vida, dentro da igreja, eu já ouvi muitas interpretações que categorizavam Vasti como uma rainha tola e Esté como uma rainha sábia. Como se a narrativa que a Bíblia trouxesse fosse apenas para mostrar uma lição sobre como a mulher se comporta diante da autoridade do marido. Mas eu acho que o texto é mais profundo aqui. A gente precisa ter uma maturidade espiritual para conseguir interpretar melhor. Porque Vasti, ela se recusa a ser exibida assim entre os homens embriagados, e o império inteiro vai entrar em crise por causa da decisão de uma mulher que disse não. Isso por si só já se vai revelar, eu acredito que muito sobre o sistema daquela época do reino, porque um rei onde a honra, um reino, perdão, em que a honra de um homem depende da exibição do corpo de uma mulher, é um sistema baseado em controle, em aparência e no poder masculino absoluto. A Bíblia nunca nos leva a odiar Vashti e nem a canonizá-la também, vamos ser honestos. Mas eu lendo um pouco, estudando um pouco sobre o curso, sobre o tema, vendo várias pregações, podcasts cristãos, eu vi até que alguns comentários que algumas mulheres acham interessante, enxergam uma coragem assim na rainha. E eu até posso entender isso, mas o foco principal da narrativa nunca vai ser condenar ou absorver Vasti. O ponto
é algo muito maior, porque enquanto o império via uma troca de rainhas, Deus estava movendo aqui gerações. Vasti perdeu o trono tentando preservar a sua dignidade. E Esté, mais tarde, vai arriscar o trono para preservar um povo inteiro. Vasti age para proteger a si mesma. E Esté vai agir para servir os outros. Enquanto Vasti está reagindo, Esté está discernindo o tempo para tomar uma ação. E existe uma diferença muito profunda entre essas duas formas de se viver. Nem toda mulher forte, ela é espiritualmente madura. E nem todo silêncio é uma fraqueza. Existe um silêncio que é um medo paralisante? Existe. Mas também existe o silêncio que é o de discernimento. Aquele que a gente aguarda o momento certo para poder tomar uma ação. Eclesiastes 3:7 vai nos lembrar que há tempo de estar calado e há tempo de falar. A soberania e a sabedoria está em diferir, em saber diferir esses tempos. Saber a diferença entre um silêncio e o outro. Então, aqui Vashti vai desaparecer da narrativa. Esther vai surgir. Uma vai sair do palácio e a outra vai entrar. Mas não é apenas uma mudança política. É novamente Deus conduzindo eventos humanos para preservar o seu povo, sem que nenhum das personagens da história consiga perceber o que está acontecendo. Porque o livro de Esther é exatamente isso. Gente, eu amo o livro de Esther. Eu comentei com a minha mãe que, desde criança, eu sempre gostei de ler. Eu li o livro de Esther, acho que quase uma vez por mês. Porque eu amava essa história. O livro de Esther é sobre isso. São seres humanos tomando decisões, enquanto Deus governa silenciosamente acima de todas elas. Amém? Amém. Só um minuto. A minha... Tá chovendo muito aqui no Maranhão e tá tendo queda de energia. É interessante essa questão aí colocada na versão espiritual, na versão não, na realidade é sobre a ótica espiritual, do agir de Deus, a condução. Porque, enquanto a Camila falava, eu me lembrava do estudo que a gente está fazendo em oração intercessória, né? Porque quando o Dutchitz diz assim que Deus não está no controle de tudo, isso choca. Por quê? Porque naquilo que ao homem é pertinente, ao homem é direcionado, a singularidade humana, Deus não toca nessa singularidade. É nesse sentido que ele fala, né? E aí, quando a Camila traz essa história, a questão sobre a visão que, enquanto elas, uma saía, a outra chegava, enquanto esse movimento sociopolítico se dava, Deus estava silenciosamente, né, orquestrando o livramento ao seu povo. Então, é muito interessante esse ponto para nós aqui, né, porque Vasti, não sei se conheceu, talvez nunca tenha conhecido Deus, eu não sei, não posso falar daquilo que eu não sei. O Deus de Israel. E até talvez sim, depois, né? Pelo que foi dito, porque isso foi anunciado, a festa de Puri até hoje ela é comemorada. Mas o que eu quero dizer é que Esté conheceu Deus na adversidade. A Esté é criada debaixo da lei de Moisés, debaixo dos ensinamentos, mas ela conhece Deus aí nesse trabalhar. É muito interessante, Camila, esse ponto aí. Que, assim, a Camila, assim, tá uma bênção, viu, Camila? Amém, E obrigada. o que eu vejo também aí, até na fala dela, nessa mesma fala aí, de que mudanças de governo, né, vamos dizer assim, e agir de Deus silencioso me traz à memória a onisciência de Deus, o conhecimento de Deus, do que ainda vai acontecer. Glória a Deus. Saber que ele tem o controle, né? Então, a gente hoje, com a fala da Camila, a gente consegue ser arremessado aí de saber que não é só, Deus está trabalhando. Não, a gente pode ver por essa história
de que ali já tinha Deus trabalhando, sabendo do futuro, né? Planejando o livramento, foi a palavra que ela usou, né? Então, fala da Glória a onisciência, Deus. Glória a de Deus. conhecer o passado, o presente e o futuro. Tudo é dele, né? Pois é. Pois é, tudo é dele. Amém. É aquela música. Se, se Deus fizer, ele é Deus. Se não Se não fizer, ele é fizer, ele é Deus. Mas Deus. todavia ele é Deus. Se não se abrir, continua sendo Deus. É É. isso. Alguém pode. Voltou aqui. Alguém pode abrir para mim, por favor, Esther 2, 5 a 7. Quem Dois, quiser ler, pode ler. certo. Se tiver outra pessoa que queira, eu Eu deixo. tô aqui. Eu tô aqui. 257. Se vocês Vai. conseguem me ouvir, tá tudo bem? Tá Sim, dá perfeito para agora, ouvir, Dai. Daí. Perfeito. Ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei e filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Hadassa, que é Ester, filha do seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Até aqui? Isso, por favor. Obrigada. Então, gente, aqui nós já vamos começar a entrar um pouquinho sobre Esther pessoa. Antes de ser chamada Esther, a Bíblia fala que é o nome persa, ela era conhecida como Hadassa, um nome hebraico, um nome que carrega todo um pertencimento, toda uma memória e uma aliança. E esse detalhe vai importar muito, porque ele lembra a gente de que havia uma identidade anterior, antes do palácio, uma identidade que o palácio não havia criado, mas que ele poderia querer apagar. Mas o que me toca profundamente nessa questão é que o que vem antes da menção à beleza e ao favor que Esther recebia era que Esther era órfã. Ela havia perdido tanto o pai quanto a mãe. E talvez, justamente por ela ter conhecido a vulnerabilidade desde cedo, a Esther conseguiu compreender de dentro para fora o que significaria precisar de proteção, de depender da misericórdia e de sobreviver pela bondade de uma outra pessoa. Antes da coroa, muita gente não enxerga que existiu a perda. Antes do palácio existir, existia o tempo de dor. Antes de toda a influência que ela conseguia ter, ela sobreviveu ao abandono. Ela teve que lidar com o abandono. E às vezes nós olhamos apenas lá para o resultado final da vida de alguém e a gente esquece completamente os processos invisíveis que Deus usou para formar aquela pessoa. Isso é muito recorrente nas escrituras. Não acredita? Eu vou te lembrar aqui de cabeça. Vamos lá. Moisés tinha limitação. Gideão se sentia pequeno demais para ser usado. Jeremias dizia que era jovem e incapaz. Davi era improvável na vista humana de todo mundo, às vezes até mesmo dentro dele mesmo, de se tornar rei um dia. Até mesmo dentro da família. A Bíblia fala que ninguém acreditava que poderia ser ele. E agora Deus novamente vai pegar uma órfã judia dentro de um império pagão gigantesco, sem pai, sem mãe, sem garantia nenhuma de sobrevivência, para a posicionar no centro de uma narrativa que preserva uma nação inteira até os dias de hoje, como a minha mãe comentou. Porque Deus ele não escolhe segundo critérios humanos. Deus nunca escolhe, na verdade, Deus, na maioria das vezes, não vai escolher aquele que é o mais preparado, o mais eloquente ou o mais poderoso. Ele escolhe segundo o propósito que já foi traçado, mesmo antes de qualquer personagem da história conseguir enxergar o que está sendo tecido.
Então, o que eu quero lembrar para vocês hoje é que o ambiente onde você está não vai definir quem você é. A sua aliança Eu vi essa reunião. define. A Bíblia vai falar um pouco sobre Mordecai também. Mordecai aqui é uma figura que a gente precisa parar um pouquinho esse nosso momento para a Esse gente rapaz lembrar com mais tudo. cuidado. Só um minutinho, Camila. Irmã, mais uma vez, você pode desligar o seu som? Bem, a irmã consegue desligar? Pronto, obrigada. Então, como eu estava dizendo, a gente vai parar um pouquinho para conversar sobre Mordecai, porque Mordecai, com a maturidade que eu tive ao longo da minha jornada com Cristo, passou de ser apenas o tio, o primo, na verdade, que criou Esther, e ele passou a representar algo que eu acho muito interessante. Uma representação que eu consegui fazer, uma ligação que eu consegui fazer dele na minha cabeça. Gente, Mordecai, ele representa a memória espiritual. Mordecai, durante o livro todo, vai ser a voz que, enquanto o palácio tentava moldar Esther segundo os padrões persas, ele continuava lá, lembrando Esther quem ela era. Enquanto o processo de preparação, que envolvia os costumes, os ungüentos, as identidades cortesãs, havia alguém lá do lado de fora do palácio, todos os dias, atento, presente e intercedendo por Esther. Alguém pode ler, por favor, Esther 2:10? 2:10. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mordecai lhe tinha ordenado que eu não declarasse. Quando eu era criança, eu não entendia muito por que Esther não falava quem era ela. Eu sempre achava assim, será que eles tinham vergonha por ser um povo subjugado que estava ali naquele império? Agora eu entendo que isso não era vergonha, não era a negação da identidade de Radassa, era apenas a prudência, um discernimento que veio dos céus. Era a consciência de que nem toda verdade ela vai precisar ser declarada antes do momento certo. Às vezes a sabedoria é guardar aquilo que é mais precioso, até que chegue a hora de revelar a sua missão. Glória a Deus. Isso fala muito para a nossa geração, a minha em específico, porque eu vejo que a gente está vivendo uma época que confunde muito transparência com maturidade, que acha que revelar tudo a todo momento para todas as pessoas é um sinal de autenticidade. Mas Esther aqui ainda não entendia completamente porque Deus a havia posicionado ali. E ela teve a humildade de obedecer a uma instrução que ela talvez nem compreendesse, como eu também não compreendia quando eu era menor, naquele momento. Mordecai, ele carregava uma genealogia importante também. A Bíblia descreve, ele era benjamita, descendente de Cris, o mesmo nome do rei, do pai do rei de Saul. Saul. E Amã, que já é o antagonista da nossa história aqui, ele é agaíta, ele é descendente de Agag, os reis dos amalequitas. História longa, minha filha, que a Bíblia tem aqui, de briga entre um povo e outro. Isso não é um detalhe decorativo no livro de Esther, ele é um conflito de um povo contra outro que começou há séculos. 1 Samuel, o rei Saul, ele recebe justamente a ordem de Deus para destruir completamente os amalequitas, mas ele desobedeceu e ele poupou Agag. A desobediência dessa consequência de uma geração trouxe consequências que atravessaram séculos. O que não foi tratado lá naquela época reapareceu bem aqui. Aquilo que uma geração sempre deixa-se de resolver, a próxima geração precisa enfrentar. Eu estava até vendo um estudo que a pastora Ana Paula Valadão estava comentando, de que
Como é aquele versículo, mãe, de que Deus condena até a terceira, a quarta geração de quem... Deuteronômio, está em Deuteronômio. A senhora pode recitar para mim? Eu esqueci agora. Deus visita a iniquidade dos Iniquidade. pais dos filhos até a terceira ou quarta geração daqueles que o aborrecem, mas também faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que fazem a Exatamente. sua vontade. Justamente, a pastora Ana Paula, nesse dia, ela estava comentando que ela foi calcular o pai, o avô, o bisavô de Amã, foi para o pai, foi para o filho, já é a terceira geração. E de guerra, inclusive Amã se torna como uma entidade que até hoje tenta dizimar o povo judeu. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, a quarta geração da família de Esté se levantou para conseguir resolver aquele assunto que foi deixado aberto lá em 1 Samuel 15. Glória a Deus. Mordecai, gente, ele nos ensina algo sobre cobertura espiritual. Ele nunca abandonou Esté quando ela entrou no palácio. Ele nunca disse, agora que tu tá nesse outro mundo aí, vai lá, meu bem, ó, se vira, um beijo, um abraço. Eu fiz o máximo que eu pude para te deixar até aqui. Agora você é rainha, se vira. Na verdade, gente, Mardoqueu, ele fica, ele caminha, ele acompanha de perto o que está acontecendo. E quando a hora certa chega, ele faz aquela pergunta que vai mudar tudo. E agora eu queria perguntar para vocês se existe algum Mordecai na tua vida. Alguém que continua te lembrando quem você é, mesmo quando você está naquele ambiente que ao redor tenta te deformar, destruir, aniquilar a tua identidade. Alguém que consegue te confrontar quando é necessário, mas também alguém que consegue cobrir quando é preciso. Aquele que você respeita espiritualmente o suficiente para ouvir. Será que você tem esse Mordecai na sua família? Eu tenho. Na sua vida? Eu tenho. A minha mãe. Se eu tô certa, eu tô certa. Se eu tô errada, eu tô errada 2 vezes. Porque, gente, a maturidade espiritual, ela não é uma independência absoluta. Até Esté precisou de conselho. Até Esté precisou de direção. Até Esté precisou de alguém lá, dizendo, ei, não esquece quem você é. Não esquece da onde você veio. E não esquece da aliança que você tem com o seu Deus. Interessante essa questão aí, porque nós estamos falando de algo político, social e econômico. Nós estamos falando de uma estrutura governamental. E é muito interessante porque em nenhum momento esse Mardoqueu, que era esteio, que era intercessor, que era apoiador, que dava cobertura espiritual e moral a Esté, não deixando que ela esquecesse a sua identidade como Radassa. E é interessante que, veja bem, ele não se aproveitou em momento algum da posição de Esté. Em momento algum, ele pediu qualquer favor humano para Esté. A história não registra isso e teria registrado. Teria registrado. E é interessante que, do contrário, ele vai ser usado para dar livramento ao próprio rei. Eu acredito que a Camila vai fazer aí a fala sobre isso. Mas o que eu quero dizer aqui é que ele orientou o verdadeiro Mardoqueu, o verdadeiro Mordecai de nossas vidas. Ele ama incondicionalmente. Ele ama a obra do Senhor, ele zela por aquela pessoa que intercede. E não é uma troca, é uma disponibilidade. É muito maravilhoso isso. Essa figura de Mardoqueu. É muito interessante. Amém. E só para mostrar aqui um versículo que me veio à mente quando eu estava preparando esse estudo, sobre essa questão de lembrar quem você é, a sua aliança. 1 Pedro 2,9 fala que vós sois geração eleita,
sacerdócio Aleluia. real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou Glória a das Deus. trevas para a maravilhosa luz. O palácio nunca mudou a aliança de Esté. O ambiente não apagou o chamado. E o mesmo aqui vale para nós, porque Deus nos chamou para nos tornarmos idênticos, não nos chamou para a gente ser idêntico ao sistema que nós estamos inseridos. Ele nos Amém. posicionou dentro do sistema para que sejamos diferentes dele. Amém. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a preparação de Esther. Porque se o rei passou 6 meses fazendo festa, Esther passou foi 12 anos lá no secreto, no laboratório invisível de 12 Deus. meses no laboratório da beleza, né? No spa. É. Esther 2:12. Alguém pode ler, por favor? 12. 2:12. E chegando a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feita ela segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriu os dias da purificação, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias, e com as coisas para a purificação das mulheres. 12 meses, gente. Um ano inteirinho de preparação antes de entrar na presença do rei. E, de novo, aqui eu queria que a gente tivesse uma maturidade espiritual para entender que o texto não está romantizando o palácio. Esther, ela não está vivendo um conto de fadas lá da Disney. Muita gente pensa, né? Poxa, ficar 12 meses lá no cabeleireiro, fazendo procedimentos estéticos, olha que coisa maravilhosa. Esther não está vivendo um conto de fadas. Porque dentro dela, ela continua sendo uma mulher, dentro de um sistema político extremamente pagão, hierárquico e perigoso. Ela não controla nada do que está acontecendo. Ela não escolheu estar ali da forma como está. Mas mesmo assim, Deus a conduz. Porque Deus também trabalha em ambientes imperfeitos. Deus trabalha na espera. Deus trabalha nos bastidores. Deus trabalha naquela preparação lenta. No processo que é tão silencioso. No lugar que ninguém tá te olhando nem te aplaudindo. De novo, a gente vive uma geração que tem pavor do processo. Eu acho até engraçado como a gente tenta fugir do processo. A gente sempre quer aquela resposta imediata. Sim, sim, não, não. Deus, se não for, ele diz, se for ele, vai ser ele. Faz ele olhar para mim, Deus, para eu casar logo. Em nome de Jesus. É uma geração imediatista. A gente quer o cumprimento, mas a gente não quer aceitar que tem um caminho. A gente quer uma unção, mas a gente não quer subir no altar. A gente quer a plataforma, mas a gente não quer a formação para chegar lá. Nós queremos um palácio, sem um templo no secreto. Mas a Bíblia, gente, mostra que o caminho é árduo. O processo é longo, o processo é necessário. Não confia, não? Vou te mostrar de novo. José. José passou anos na prisão antes de entrar diante de Faraó. Moisés, então, que passou décadas no deserto, mesmo tendo a palavra, antes de conseguir chegar no Egito. Vamos de novo para Davi, o homem segundo o coração de Deus, que foi ungido por Samuel lá em Belém, mas que teve que esperar anos, antes de conseguir sentar no trono, que já tinha sido predestinado para ele, ó, há muito tempo. Camila, e fugindo e se escondendo, né? Passando Fugindo e se escondendo. dificuldade até de Exatamente. comida, de tudo, né? Um É fora da verdade. lei, né? Porque o sistema ali, ele era um foragido. Isso. E Paulo, então, que passou tanto tempo se formando teologicamente antes de conseguir começar o ministério que nós conhecemos hoje. E você quer o melhor de todos esses? Jesus Cristo, o Filho de Deus, que passou 30 anos de preparação antes de 3 de E o ministério ministério. público, que mudou a eternidade da humanidade. Então, Deus, ele prepara profundamente o que ele pretende usar publicamente. O secreto, gente, aqui não é castigo. O secreto, eu gosto de falar que é o laboratório de Deus. Porque ele vai te curar.
e vai te mostrar as motivações certas para antes disso, para depois disso, conseguir te entregar a influência necessária para você fazer aquilo que você tem que fazer. Tiago 1 nos diz que a aprovação da fé produz paciência. E que a paciência, ela precisa ter a obra perfeita, para que nós sejamos perfeitos e íntegros, sem faltar-nos coisa alguma. Não é uma teoria bonita, um poema, uma escrita elegante. É apenas um processo real, muitas vezes difícil, frequentemente lento, mas extremamente necessário. O favor que Esté conseguiu encontrar dentro do processo não foi acidente. O texto disse que Esté achava graça aos olhos de todos que a viam. Isso não apenas pela beleza física, mas era algo que Deus estava formando nela durante aquele processo. A presença, o caráter, uma estabilidade que o palácio nunca havia interferido, criado, mas que estava sendo revelado dentro dela naquele local. Aí aqui entra o nosso antagonista, Amã. Alguém pode ler Esther 3:1, por favor? Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, a Gagita, e o exaltou, e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. Amã, que surgiu na narrativa como alguém que acabou de receber aquilo que toda vaidade humana deseja: exaltação pública, poder e a expectativa de que todos ao redor dele precisavam se curvar diante dele. Só que sempre tem aquele que nunca negocia os seus princípios. Todos se ajoelhavam enquanto Mordecai permanecia de pé. Esté 3, 5, 6, por favor. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o pôr as mãos só em Mardoqueu, porque lhe haviam declarado de que povo era Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir a todos os judeus, o povo de Mardoqueu que havia em todo o reino de Assuero. Então, gente, olha só. Reparem nessa progressão do orgulho que Amã tem, que ele não consegue simplesmente suportar que um homem não o exalte. E esse desconforto não leva à reflexão. Esse desconforto que ele sente por Mordecai o leva à destruição. Porque o orgulho, ele não se contenta. Ele precisa eliminar aquilo que não se curva. E aí a Bíblia diz que Amã vai persuadir o rei a assinar um decreto de morte contra os judeus. E aqui, vale lembrar para vocês que uma vez um decreto sendo assinado, mesmo que o rei mudasse de ideia, não tem mais como voltar atrás. Decreto Medo-Persa. É a natureza desse decreto. Não tem mais como voltar atrás. Se o rei falou, tá falado. Não tem, mesmo que ele mude de ideia, infelizmente não tem como voltar. E aqui a Bíblia nos mostra algo que a história repete com bastante frequência, que o ódio se disfarça de ordem pública. A violência, ela se institucionaliza. O poder que usa a caneta para decretar o fim de um povo inteiro. Alguém pode ler Esté 3:13, por favor? E enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que destruíssem... 3:13. 13. Enviaram. É 13 Posso ler? e enviaram. Isso. Pode ler aí, mas é o mesmo que eu estou lendo. Eu não consigo, é o áudio, meu áudio não ajuda. Não, tá dando para te ouvir, Daiane. Eu não consigo. Pode falar, Dani, eu tô ouvindo. Tá dando para ouvir. Pode, né? Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem
matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços, velhos, crianças e mulheres, em um só dia. No dia 13 Até aí, Daiane, por Tá, favor. tudo bem. Obrigada. Então, gente, a caneta dos homens decretou aqui uma ameaça. Mas eu quero que alguém leia, por favor, Provérbios 16, 18. Provérbios 16, 18. Isso. Quem abrir aí primeiro, pode ir. E outra pessoa, Tiago 4, 6. O orgulho leva a pessoa à destruição, e a vaidade faz cair na desgraça. Tiago 4, 6, por favor. Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Vocês estão vendo que Provérbios avisa claramente: antes da ruína vai o orgulho. Mas Tiago também confirma que Deus resiste aos soberbos. Amã pode até construir aquela forca, mas é Amã quem vai morrer nela. Quem não submete sua ambição a Deus pode transformar a influência em instrumento de destruição. E aqui Entendi. entra a frase que mais ficou na minha cabeça enquanto eu preparava esse estudo. O peso desse momento para um tempo como esse. Quando Mordecai descobre o decreto, ele rasga suas roupas, veste um pano de saco e chora amargamente. Mas ele também manda uma mensagem para Esther. Não uma mensagem confortável, uma mensagem que confronta. Alguém pode ler Esther 4, 13 a 14? Esther, 4, 13 ao 14. quem abrir primeiro, lê aí, por favor. Tá. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: Não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus? Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura como está, é que fortes elevada a rainha. Amém. Normalmente. E quem sabe, outras versões falam, se para tal tempo como este Não fosse. chegaste a este reino. Eu quero ficar aqui mais um momentinho, por favor. Eu sei que está se encaminhando para o final, mas talvez essa seja a passagem mais confrontadora de todo o livro. E ela é confrontadora não porque ela seja muito dura de se ouvir, mas porque ela é muito verdadeira, verdadeira demais. Mardoqueu aqui não está sendo cruel. Ele só está quebrando uma ilusão muito perigosa. A ilusão de que aquela posição privilegiada de Esther garantiria proteção, enquanto o povo ao redor perece. Ele basicamente está dizendo assim: Esther, não transforma aquele teu palácio no teu esconderijo. Não usa o conforto da tua própria posição para se isentar da responsabilidade do teu chamado. Deus, ele não te posicionou aqui só para sobreviver. Deus te posicionou aqui para tu interceder por todos. Isso é muito sério, gente, porque uma das coisas mais perigosas que podem acontecer com a mulher cristã é ela se acostumar tanto com o conforto. E eu sou a primeira da fila a receber esse tabef na cara. O conforto pode ser o conforto do teu ministério, que já está estabelecido, ou aquela tua rotina espiritual confortável, da posição social que tu se encontra, da tua zona de segurança. A gente se adequa tanto, é tão bom, tão gostosinho ficar aqui nesse conforto. Só que o perigo está justamente aqui, quando esse conforto nos impede de ouvir o sofrimento do povo ao nosso redor.
quando ele deixa quando a gente deixa, na verdade, de perceber para quem Deus nos posicionou aonde estamos. Caiu, não caiu a tela do. Eu tô em 3 telas, gente, para conseguir ver vocês, mas eu acho que caiu a tela da apresentação. Caiu Não, mas não, caiu não. caiu. A Imelda está dizendo que não caiu, mas está tranquilo, Camila. Alguém ia falar alguma coisa? É sobre a zona de conforto. Quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa sobre zona de conforto? Na Alguém verdade, se manifesta sobre zona de conforto? é, eu gostei muito, viu, da Camila, da sua palavra. Você é muito sensível, muito profunda. Foi em temas e coisas assim que eu vou ter que ler o livro de Esté de novo para eu aproveitar o que eu peguei aqui. Mas tem uma coisa que me veio à mente enquanto falava da questão do poder e da soberba. Eu trabalho em um ambiente, eu trabalho em um tribunal, no meio de magistrados e desembargadores. E eu sei muito bem como é esse meio de você se sentir admirado e ser ávido por poder e status, entendeu? E quando você fala, assim, de resultado de pessoas, né, como essas, em uma canetada, elas dão decisões, elas repercutem na vida de outras pessoas, que oprimem do mesmo modo, uma coisa que isso aí foi uma coisa que é minha, tá? Deus falando comigo muito quando eu vivo no meio dele. E eu vejo que essas pessoas que sentem essa sede, que não se finda de ambição e poder, elas não são felizes, elas são oprimidas também. Então, dentro de mim fica um clamor muito grande, porque eles vivem uma ilusão. Assim como eles oprimem, eles também são oprimidos na cegueira deles, entendeu? Então, é uma coisa muito complicada. Eu fico uma tristeza sem tamanho, é uma coisa assim que me deixa muito triste. Não é zangada, não é irritada por conta da soberba. Chega a ser uma misericórdia, porque você entra mesmo na miséria do outro, entendeu? É um negócio assim, é muito, muito puxado, é muito pesado. Então, eu creio que Deus, quando Ele faz as coisas, Ele move, Ele quer todos, entendeu? Era só isso que eu queria colocar. Eu tenho 34 anos de advocacia, né? E eu sei bem o que é que você está dizendo. E eu lembro, porque eu costumo dizer que Maranguape foi o meu deserto, Maranguape foi o meu aprendizado, e eu lembro muito dessa soberba em Maranguape, né, com relação ao judiciário, e Fortaleza em si, né? Essa interessante quando a Daiane coloca. Eu só vim colocar isso agora, Daiane, aqui em Viçosa, né? E até falo com o magistrado daqui, porque o magistrado daqui, ele é muito opresso, ele assim, visivelmente ele é oprimido e oprime algumas vezes, né? Não se comunica, isso o tange bastante. Mas, enfim, esse meio é um meio em que, quando você diz assim, não é raiva, eu entendo. Deus derrama no coração, à medida que a gente caminha, uma misericórdia por essas pessoas, né? Porque nós percebemos claramente, eu não posso dizer isso que eu percebi no começo, eu percebo agora, depois da maturidade, né? É, é, você percebe que são pessoas escravas. Na área criminal, Isso. na área criminal, isso é muito evidente. O advogado criminalista, ele é visto como o próprio bandido em si. Eu estou falando do advogado que tem é escorreito Uma na causa. sua carreira. Não quero entrar em detalhes aqui, porque até que nem me interessa, mas aquele que prima pela sua carreira, pelo seu nome, né, ele é visto muitas vezes como estando na posição daquele que está em cárcere. Sendo que as cadeias daquele personagem são espirituais e são materiais. Mas a cadeia de quem julga também, as cadeias de quem julga são cadeias muito fortes, né?
São ideologias singulares. Não tem nada de imparcialidade. Então, nesse meio, precisa de Daniéis, precisa de Estés, entendeu? Vozes em palácios que declaram que o Senhor, Deus dos céus e da terra, é Senhor que rege a vida dessas pessoas também. E eu creio que vai chegar o momento em que Deus vai te dar essa oportunidade. É a pregação, Daiane. Quem sabe se para tal tempo como este Você não chegasse a chegou esse lá. reino. Camila, Exatamente. aí entra nesse daí, Saskia, a voz, né? A voz, É o exatamente. Mardoqueu, Daiane, né? A voz, a voz. Porque o que vai lembrar você, né? Para que você está ali, né? E Para outra você ter coisa, misericórdia, né? às vezes, Imelda, também, Deus coloca uma moça dessa, no lugar desse, para poucas pessoas. É, Quiçá para uma pessoa. Para alcançar uma pessoa. Deus usa uma Daiane da vida no lugar desse. E onde a Camila está também não é um é ambiente, cada um seu lugar, né? né? O ambiente que a Camila está é um ambiente também de muita soberba, né? Essa área médica, essa área da saúde é área onde pessoas se veem como o próprio Deus na E, Terra. Sim, e, tá na e, mão dele a vida do Está outro, na né? mão dele a vida e né? Então, assim, eu e, acho, É, né? eu acho que em todos os lugares Pronto, você aonde falou. não se tem um conhecimento Isso, ou um relacionamento, porque muitas vezes não é só conhecer, né? verdade. Você vê com Deus, ou que já se passou pelo novo nascimento, é uma área de risco, é uma área de muita soberba, porque essa soberba, ela não começou agora, no nosso tempo. A É gente, verdade, Camila claro. falando aí, É, e está falando lá, a gente já viu isso na vida de Amã, né? Outra coisa que me chamou a atenção aqui, Camila, quando você falava que Mardoqueu não se aproveitou da situação em nada. O que a gente vê, ele se vestir de pano de saco para chamar atenção, não para si, mas para uma causa, né? Então, ele, em vez de se aproveitar da situação, ele se humilhou na presença de Deus para chamar atenção para algo que não era dele, mas que ali ele estava se expondo. exatamente, essa é a palavra. Ele é, se expôs por um propósito. Saiu da zona de conforto dele e, como a Camila disse, né, chama Esté para sair da zona de conforto dela, lembrando-a que existia um propósito para a vida dela. Interessante demais, é uma Mas eu bênção. acho interessante a gente deixar a Camila concluir, depois a gente continua. Vai, vai. Não sabe avisar para vocês que eu tô em 3 telas, então provavelmente daqui a pouco eu vou precisar sair de uma delas por causa da bateria. Mas amém, tudo no conforme dos planos de Deus. A gente estava falando de Mordecai, né? Que ele justamente chama a atenção de Esther. Mordecai, ele basicamente fala assim: Ei, Deus, Esther, não depende de ti, não. Ele diz claramente assim: se você se calar, o livramento vai vir de qualquer outra parte. Esther, Deus não precisa de ti, mas Radassa, você precisa dessa oportunidade. Porque quem escolhe o conforto quando Deus está chamando para o propósito, ele não está apenas perdendo a oportunidade, ele está escolhendo uma forma de exílio espiritual. E aqui a pergunta que Mordecai faz é uma das mais poderosas da Bíblia, na minha opinião. Eu sei que eu sou suspeita para falar, porque eu amo o livro de Esther, mas é o que ele fala. Quem sabe se para tal tempo como este chegaste a esse reino? Essa pergunta não é uma retórica, não. Ela é profética, porque ela vai convidar Esther a reler toda a história dela de uma forma diferente. A olhar para a sua orfandade, para o seu exílio, para o processo de preparação de 12 meses, para o favor que ela encontrou, e enxergar que tudo isso
Não foi uma coincidência acumulada, foi uma providência tecida com um propósito. E talvez Deus possa até estar fazendo essa pergunta aqui para vocês hoje. Eu sei que a gente pergunta muito, meu Deus, por que que eu estou aqui? O que é que eu vim fazer aqui, meu Deus? Por que que o Senhor me enfiou nesse lugar? Mas eu quero que a partir de hoje você pare de fazer essa pergunta e faça outra no lugar. Deus, para quem o Senhor me colocou aqui? Talvez o seu palácio seja a sua casa, o seu casamento, o seu trabalho, a sua turma da faculdade, a sua influência sobre pessoas, sobre amigas, sobre seus netos, seus familiares, sobre qualquer pessoa. Ezequiel 22:30 fala que Deus procura alguém que se levante e interceda. Fique na brecha. Filipenses, que é um dos livros que a minha mãe mais gosta de citar, vai lembrar que nós não devemos olhar somente cada um para o que é seu, mas também para o que é dos outros. E para confirmar isso, Mateus vai falar assim: ei, nós somos a luz do mundo. Nós não somos luz de sala, não. A gente não é luz de grupo de amigos, não. A gente não é luz de culto aqui, não. Nós somos luz do mundo. Nós precisamos entender isso. O conforto, ele se torna perigoso quando nós não esquecemos o que Deus nos chamou para fazer. Aqui a gente já está encaminhando para o final, mas eu preciso parar com vocês também para comentar um pouco sobre o jejum. Alguém pode ler Esté 4:15, por favor? 15 a 16. Ah, já. Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai ajuntada a todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuar. Travou, né? Travou. Deu uma travada. Dá para ouvir? Consegue? Agora está Repete. melhor, né? Travou em jejum. Só jejum. Tá. E jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se parecer, pereci. Então, só foi Mordecai. Até aí, dá. Até se parecer, perecer. Perecer. Se Se perecer, perecer. pereci. Gente, quando Esther que decide agir, vocês lembram lá no começo desse estudo que eu comentei que enquanto Vashti reagia e Esther esperava o tempo para tomar uma ação, a primeira coisa que Esther faz aqui não era um movimento político. Ela não criou uma estratégia humana, ela não se apoiou na retórica, ela não usou a inteligência, o acesso que ela tinha dentro do palácio. A primeira coisa que Esther teve como ação foi falar: é preciso se humilhar. E aí ela vai convocar um jejum. A Bíblia fala 3 dias. Deus tem uma coisa grande com o número 3, né? Se a gente for ver na Bíblia, ele gosta do número 3. E aí toda a comunidade judaica de Suzã repete o que ela está fazendo. Ela mesma e as suas servas ficam sem comer, sem beber, 3 dias inteiros de quebrantamento diante de um Deus, antes de qualquer passo ser tomado diante de um rei. Isso fala profundamente comigo, porque essa geração que quer influência sem altar, ela quer a resposta sem o quebrantamento. A gente quer o microfone sem o secreto. Nós queremos que a nossa plataforma atinja pessoas, mas não queremos ter uma vida de oração. E depois a gente fica se perguntando, por que que essa batalha não foi vencida? Por que, Deus, que eu oro tanto para passar em medicina, mas essa porta não se abre? Por que que os corações das pessoas ao meu redor
não são tocados, não são mudados. O jejum, gente, na Bíblia, nunca foi sobre questão de ficar sem comer um alimento, abstinência de um alimento. O jejum, durante toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ele vai representar uma expressão de humilhação, de dependência, de reconhecimento de que toda a batalha que está sendo travada é além da nossa capacidade humana. Glória a Deus. Joel 2:2 vai dizer: convertei-vos a mim de todo o vosso coração com jejum. Jejuns. Crônicas vai falar que Josafá, diante de ameaça de 3 nações, vai convocar o povo para jejum. E a partir disso, o Espírito de Deus age. Não tá bom para ti? Êxodo 8. Antes de uma jornada perigosa, ele vai pedir jejum, porque ele estava com vergonha de pedir escolta militar do rei, depois de declarado que Jesus, que Deus o Né? protegia. O jejum, ele sempre é a linguagem do nosso coração, que não sabe que precisa de Deus, mas que sabe que precisa de Deus mais do que qualquer outro recurso humano. Estela entende que existem portas que só Deus abre, que existem corações que só Deus é capaz de mover, que existem batalhas que não são vencidas com inteligência, nem com a estratégia, nem com o favor humano, nem com conheço fulano de tal que vai me ajudar. Essas batalhas, elas precisam da dependência radical no Rei dos Céus. Então, Esté fala a frase que é muito forte. Uma das mais fortes da Bíblia, eu botaria num top 4, de que é: se perecer, pereci. Isso aqui não é irresponsabilidade de Esté, não, gente. Não é nem dramatismo da parte dela. É apenas a linguagem que ela utiliza para mostrar que ela entende que obedecer precisa ser maior do que preservar a sua própria segurança. Esté estava com medo, obviamente. Qualquer pessoa estaria com medo. Quem tem sã consciência teria medo de entrar na presença de um rei sem ser convidada. Mas a lei dizia que chegar diante do rei sem ser convocado resultaria em morte. Esté sabia que não tinha nenhuma garantia de que ele estenderia o cetro. Mas Esté foi. Josué 1:9 tem uns versículos que eu mais repito para mim mesma todo santo dia. Ser forte e corajoso. Não temas, nem te atemorizes, porque o Amém. Senhor teu Deus é contigo. Glória a Amém. Deus. Paulo Aleluia. vai Amém. escrever: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de Amém. poder, de Aleluia. amor Amém. Glória a e de Deus. moderação. Amém, meu Amém. Deus. E Amém, minha irmã. Hebreus mostra pra gente uma lista completa de pessoas que obedeceram sem ver o cumprimento daquilo que elas estavam pagando preço. Verdade. E que, pelo motivo delas terem sido fortes, por causa da sua fé, Espírito Santo. não foram atingidas com medo. A coragem bíblica, tá aqui na tela de vocês, não é a ausência de medo, é a obediência apesar do medo. Glória a Deus. Quando o obedecer se torna algo inegociável. Amém. Gente, o medo não desqualifica você como mulher, mas a sua desobediência deliberada faz. E aí, olha o resultado das ações de Esther. O cetro, ele é estendido. A Estela vai se vestir com as vestes, as melhores roupas, as melhores joias, ela se preparou. E ela vai entrar no pátio interno daquele palácio e ficar diante daquele rei, esperando, sem saber o que vai acontecer. E Deus toca o coração do rei. O rei estende o cetro de ouro. Essa é uma imagem mais linda do livro, porque é cheia de significado espiritual. Ninguém poderia simplesmente entrar na presença do rei. A sentença era a morte, como eu disse para vocês, mas o acesso dependia completamente daquela vontade soberana. E aí o cetro é estendido. E Esther se aproxima e toca na ponta do cetro.
Sabe o que é que isso me mostra? Isso aponta para Cristo. Solidão. Solidão. Isso aponta para Cristo. De uma forma assim inescapável, se você ler com mais cuidado o livro de Esther. Porque por causa de Jesus, nós que estávamos separadas de Deus, condenadas, sem acesso, sem possibilidade de entrar na presença do Rei dos Reis, pelo nosso próprio mérito. Através de Jesus, nós recebemos esse acesso. O cetro foi estendido. A graça de Deus foi oferecida. Aleluia. Alguém pode ler Hebreus 4,16, por favor? Espírito Santo. Louvado seja Deus. Está na tela. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, Aleluia, Deus. para que possamos alcançar misericórdia e achar graça em tempo de necessidade. Glória a Deus. Amém. Amém. Jesus. Amém. Esther estava tremendo diante daquele rei terreno. Verdade. Mas hoje nós podemos entrar em confiança diante do trono celestial. Aleluia. Não porque nós somos dignas, apenas porque o sangue de Jesus Cristo abriu esse caminho. Aleluia. Nós não precisamos mais esperar que ele estenda o cetro. O cetro já foi estendido. O cetro é aquela cruz, ela está lá. E talvez seja aqui que algumas mulheres precisem ouvir algo muito simples, mas muito profundo. Entra. Você pode entrar. Mesmo com todo aquele peso que você está carregando, entra. Mesmo com aquelas falhas que você está escondendo aí, entra. Mesmo com a sua identidade deformada, entra. Amém. Ai, meu coração está cansado. Entra. Você pode entrar. O cetro está estendido. Por que que tu tá parada? Entra. Gente, aqui mais uma vez, eu quero mostrar a providência de Deus nos pequenos detalhes. Esté 6:1, por favor. Tá aberto, Dai? Se tiver. Eu já saí, mas eu vou voltar. Tá aí, Nelda? 6:1? Ou não? Não, tá não. Mas eu É posso ler aqui 6:1, também. já chegando. É. É. 6:1. 6:1. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, E e foi. nele se leu diante do rei. Achou-se escrito. Até aí. Até aí. Gente, eu sei que eu tô falando muito que eu amo esse versículo, mas é porque eu realmente amo. E eu amo cada vez mais que eu leio. É Cadê um o versículo Bernardo, que Lê? parece absolutamente E a pequeno. mãe dele acha ruim, não? Quem é? Vocês estão me E na hora ouvindo? Sim, É um versículo que pode parecer muito pequeno. Eu tô botando aqui para carregar meu tablet. Mas é uma das coisas que Deus mais gosta de fazer. Uma noite de insônia, gente. Um rei que não consegue dormir. Perdi o sono. É um detalhe tão banal que às vezes ele passa na nossa leitura sem a gente perceber. Mas é nesse momento que o livro inteiro tem uma reviravolta. Esse detalhe tão banal. Porque o rei que não conseguia dormir, ele vai justamente pedir para que leiam os registros daquele reino. É tipo um diário que tinha tudo o que aconteceu no reino. E aí ele vem, menino, pega lá aquele lá. Lê aqui para mim, ver se eu consigo dormir, perdi meu sono. E é justamente naquela noite, naquele momento, os servidores eles vão ler a passagem que Mordecai havia denunciado complô contra o rei e que nunca havia sido recompensado. Esse momento aqui mudou tudo. O que parece coincidência é a providência. O que parece mais um acaso é de novo Deus governando nos detalhes invisíveis. Provérbios 21:11 fala aqui: o coração do rei é como ribeiros de águas na mão do Senhor. Ele o inclina para onde ele quer.
Glória a Deus. Daniel fala que Deus muda tempos e estações. Ele Eu derruba reis e levanta reis. creio. Salmos fomenta que o poder não vem do leste nem do oeste, mas vem das mãos de Deus. Amém. Porque enquanto a gente estava jejuando, Deus estava tirando o sono do rei. Enquanto Mordecai estava chorando na praça, Deus estava movendo, ó, os livros de registro de um reino inteiro. 127 pedaços do reino tem muita história. E aquela foi a que Deus escolheu para ser lida para o rei naquela noite. Enquanto Amã estava planejando a destruição, Deus estava montando um cenário de restauração. Amém. Às vezes, a gente espera que Deus se apresente naquelas grandes manifestações. Ressuscitar mortos, curar enfermos, dar liberdade, fazer o que quiser. Gente, Deus está lá. Mas Deus também está no invisível. Naqueles milagres que nem todo mundo vai conseguir ver, mas que você vai conseguir testemunhar. Até mesmo a chave de um carro que a gente está brigando. Cadê? Onde foi parar a chave do carro? Tu pegou? Tu pegou? Aqueles 5 minutos que tu passa procurando a chave do carro para sair de casa, Deus está te dando um livramento lá na frente de assalto. É verdade. Uma conversa que está acontecendo naquele exato momento. Uma ligação que você recebe de uma pessoa que você não falava há anos e que te faz esperar mais tempo em casa antes de sair. Até mesmo aquela porta que Deus fechou de uma forma tão inexplicável que você ficou se perguntando o que estava acontecendo. Uma insônia que muda uma história. Gente, o acaso, ele é apenas um nome que nós damos quando nós ainda não conseguimos enxergar a providência de Deus. Amém. E é então que a mão vai cair. Ele que havia construído uma forca de 50 côvados, perdão. Sabe quanto dá de altura? 22,5 metros de altura. Eita. Só para enforcar Mordecai. Ele morre exatamente onde ele construiu. Glória a Deus. Amém. Porque é isso que o orgulho faz com a gente. Ele constrói uma destruição para os outros terminarem submersos nela. Senhor, quebre todo orgulho. E aí, então, No nome o de povo é Jesus. preservado. Não tinha como revoltar atrás, mas ele falou: Esther, tá aqui, ó, meu sinete real. Vai lá, escreve um novo decreto. E aquilo que antes estava definitivamente perdido, Deus restaura. Amém. Alguém pode ler Esther 8:15, por favor? Então Mordecai saiu da presença do rei com o verte real azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro, e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exaltou e se alegrou. E então surgiu Purim, que é a festa que a pastora Saskia estava falando mais cedo. Esther 9, 26, 27, por favor. Vai te explicar o que é o Purim. Por isso, aqueles dias chamam Purim, de nome pur, daí por causa de todas as palavras daquela carta, e do que testemunharam e do que lhes havia sucedido. Determinaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua descendência e sobre todos os que se chegassem, a eles não se deixaria de comemorar estes 2 dias, segundo o que se escrevera dele e segundo o seu tempo marcado todos os anos. O Purim, gente, até aí. O Purim, ele é um memorial. O Purim é a memória coletiva. É uma celebração do livramento de Deus. É verdade. Porque o povo precisava lembrar que Deus havia preservado, mesmo em terra estrangeira, mesmo sem templo, mesmo sem um sacerdote visível, mesmo quando parecia que não tinha saída,
Isso é algo que até os anos de hoje, 2026 depois de Cristo, os judeus ainda comemoram anualmente. Talvez nós também precisamos reaprender a criar as nossas memórias espirituais. Lembrar das vezes em que Deus sustentou cada casa aqui, quando não havia razão nenhuma para ela estar mantida de pé. É verdade. Das vezes em que Ele sustentou a nossa fé, quando tudo ao redor tentava apagar. Das vezes em que Ele preservou a nossa saúde, a nossa família, a nossa caminhada, quando nós mesmos já havíamos quase desistido de tudo. Os memoriais, eles existem, gente, para que nós não esqueçamos, nos dias de escuridão, aquilo que Deus fez nos dias das nossas crises. Amém. E é que eu já estou encaminhando para o final. Eu peço perdão que eu estou passando um pouco do tempo, mas é porque é um livro que eu amo tanto, que eu leio há Não, tantos mas anos. é bênção. E a gente ainda vai abrir aqui para, se alguém quiser, porque eu e Melda e Dai estamos proibidas de falar, mas o resto pode falar. Quem quiser abrir os microfones, fica à vontade. Vou até desligar o meu. Então, vamos fazer o arremate de tudo agora, gente, porque a Bíblia foi toda escrita para te apontar o final, o centro da história de tudo. Jesus Cristo, aquele que é o nosso verdadeiro redentor. Então eu Amém. quero terminar aqui dizendo algo que eu acredito ser o coração mais profundo de toda a narrativa de Esther. A maior vitória desse livro de Esther não é Esther ter se tornado rainha, é Esther ter entendido e compreendido o porquê que Deus a levou até lá. Porque aquela coroa dela nunca foi o destino, era apenas a plataforma. O palácio e suas riquezas nunca foi o propósito de Esther, era apenas o cenário que está ali para o chamado acontecer. A beleza de Glória a Esther, a Deus. formosura de Esther não é o centro dessa história. Era apenas as ferramentas, o acesso que ela tinha. Mas algo ainda mais profundo, eu Amém. acredito, que eu não posso deixar de dizer para vocês. Quando eu leio Esther, eu não consigo parar de pensar sobre Jesus Cristo. Porque, assim como Esther entrou na presença do rei arriscando a vida para interceder por um povo que já estava condenado, Jesus Cristo entrou voluntariamente no caminho da cruz para salvar um povo que jamais conseguiria salvar por si mesmo. Esté disse: se eu perecer, pereci. Isso. Esté sobreviveu. Mas Cristo efetivamente pereceu por nós, em nosso lugar. Ele carregou a condenação que era nossa. E na terceira manhã, olha aqui de novo o número 3, ele ressuscita, abrindo para sempre o acesso ao Pai. Dessa vez não por 3 dias de jejum, mas pela eternidade. O livro de Esther é uma coisa bem interessante. Ele nunca mencionou o nome de Deus, em nenhum momento, nenhuma narrativa. Mas em sua versão, nem na sua versão hebraica canônica. Mas a providência de Deus está escrita em cada página, em cada detalhe, em cada virada de núcleo de ação. E talvez isso seja intencional, porque existem aquelas estações mesmo da nossa vida em que Deus pode parecer silencioso. Mas eu quero que você lembre que o silêncio, ele não é uma ausência, é uma condução invisível. Amém. E, e esse Deus que conduziu Esté em silêncio é o mesmo Deus que em Cristo falou a palavra definitiva. A palavra que nenhum decreto humano consegue revogar. A Amém. palavra que nenhuma mão consegue calar. A palavra de aliança eterna. A palavra de redenção completa. E a palavra do amor que nunca falha. Alguém pode ler Mateus 24:35?
Alguém está com a Bíblia aberta aí? Imelda tá? Alguém tá? Só um minuto. Mateus 24:35. Olha aí, Camila, quem tá aí? Oi, gente! Oi, Ana Paula, Italiane. Quem é esse bebê? Aí, quem tá aí? Oi, gente, meu Deus! Todo mundo! Ai, que Todo vergonha! mundo! Ô, família Gente, para. linda! Amém? Posso ler? 24:35. Tá bom. Esse é... Deixa a Imelda É, ler, gente. vocês têm o Fará poder, que essa o é a minha céu segunda e a família. terra, mas as minhas palavras jamais passarão. O céu e a terra passarão, É verdade. mas as minhas palavras não hão de passar. A caneta decreta uma ameaça, mas a palavra de Deus decreta aliança. Amém. E, gente, aliança não se revoga, não, viu? O livro de Esther não é sobre coragem feminina. É sobre um Deus que é tão soberano que preserva o seu povo ao longo da história até que chegue o verdadeiro Redentor. Amém. Deus seja Amém? louvado. Então, Amém. talvez algumas Glória a mulheres Deus. aqui estejam nessas fases silenciosas, nas fases de preparação que parecem não ter fim. Talvez até algumas estão escondendo a identidade para conseguir sobreviver emocionalmente nos lugares que estão, como a Daiane comentou. Talvez até estejam dentro daquele palácio de autopreservação, Glória a confortável o Deus. suficiente para esquivar o seu chamado, Glória ou a até Deus. mesmo estão no exílio, longe do Sim. propósito, longe da comunidade, longe daquilo que Deus havia colocado no seu coração. Mas eu quero falar que o mesmo Deus que conduziu Esté silenciosamente, soberanamente, através da orfandade, através do exílio, através daquele processo longo e de um momento extremamente aterrorizante, esse mesmo Deus continua governando hoje. E se ele te posicionou aonde você está, não existe. Então, existe um propósito nisso. Mesmo que você ainda não consiga Amém. enxergar o propósito inteiro, mesmo que o processo esteja parecendo muito longo, mesmo que o ambiente esteja tão hostil, mesmo que aquela tarefa pareça muito grande. Gente, as mulheres virtuosas não são mulheres apenas Amém. admiradas, elas são Glória a mulheres Deus. rendidas, Amém. posicionadas, disponíveis e Amém. sensíveis à voz de Deus, em meio a todo o barulho do palácio. Amém, Deus. Então, Daiane, aquela frase que eu te falei, a pergunta é: Senhor, por que que eu estou aqui? A pergunta que você tem que fazer é: Senhor, para quem o Senhor me colocou aqui? E quem sabe, se para tal tempo como este, você chegou onde você está. Amém. Gente, Amém. que era um momento para a gente discutir um pouquinho é, sobre uma palavra que Deus está te confrontando agora. Pode ser identidade, pode ser silêncio, propósito. Eu dei algumas dicas aí na tela para vocês. Alguém quer falar? Alguém quer dizer alguma coisa? Késia, Dani, Eu quero a apenas Sara, escolher, Imelda. eu quero apenas escolher minha palavra. A minha palavra aqui é de Cada um escolhe, obediência. né? Aí, glória a Deus. Pastora Saskia, eu falo demais, como sempre, né? Fica à vontade. Só 2 minutinhos. Gente, para quem não me conhece, me chamo Kézia Schmidt. Conheço a doutora Saskia desde o ano 2019. Conheci a doutora Saskia num momento bem difícil na minha vida. Estava ainda identificando a minha identidade, eu não sabia ainda quem eu era. E doutora Saskia, eu procurei ela para fazer tratamentos psicanalíticos, não era isso? Doutora Saskia, atendimentos, né? Através da psicanálise. E
Eu levei um sonho para ela que eu tive durante 3 noites. O número 3, Camila, como Aham. você havia falado. Deus mostrava eu na ilha e eu tentando salvar pessoas de uma guerra que estava vindo. Era uma batalha que eu estava travando e eu lutando para salvar aquelas pessoas. Só que no meio desta ilha, ao redor tinha muita água e essa água era muito suja. E uma tribulação, sabe? Mesmo sonho sempre, e eu via um lugar como se fosse um paraíso depois dessa água. E eu trazia essas pessoas, puxava essas pessoas para a água e dizia: o único jeito é a gente atravessar a água e a gente precisa chegar do outro lado. E ali era Deus. Hoje eu entendo e que era Deus trabalhando na minha vida, que era Deus me chamando para o meu chamado, realmente, para o meu propósito. E passei por muitas fases difíceis e desde pequena Deus fala muito comigo a respeito disso, que me levaria para outros países, muitas pessoas me reconheceriam através da minha voz, que Deus iria me usar através, muitas pessoas seriam resgatadas através de mim. E eu sempre fui muito tímida. Camila, eu era muito tímida. Eu sou assim, sabe? Eu não gosto muito de palco, não gosto de aparecer. Eu tenho uma grande dificuldade, assim, de me mostrar, de ir à frente mesmo. E Deus tem trabalhado muito isso em mim. E mais cedo, hoje eu sou formada, hoje eu sou mediadora de conflitos, sou psicanalista e Olha terapeuta. aí! Deus. Ê! Formei, doutora Saskia. E, Opa! Aí foi uma grande surpresa. Parabéns. e a minha inspiração é a doutora Saskia. Eu hoje mesmo Maravilha. estava falando para minha mãe: mãe, a senhora precisa conhecer a doutora Saskia. A doutora Saskia, ai, meu celular descarregou, não acredito. Não, a Ah, gente está te ouvindo, a gente está te ouvindo. peraí, descarregou o celular. Acho que a gente pode concordar que a pastora Saskia aqui é uma dor que eu de muitas mulheres que estão nessa chamada hoje. E é uma É, responsabilidade, né, mãe? Mas também é tão bom, bota responsabilidade nisso. mas é também tão bom quando a gente Enquanto vê. ela volta, deixa eu falar aqui para vocês. Hoje nós temos vigília, meninas. Começando, porque sem oração não se caminha, tá? Amém, Charlene, amo a tua vida. Amo a vida de. Aqui eu acho que não tem nenhuma que saia desse dizer, né? Amo a vida de vocês. Hoje temos vigília às 23h30. A sala vai estar aberta. Nós vamos de meia-noite às 3 da manhã. Como sempre, a última vigília foi memorável, tá certo? Está nos anais do céu, eu tenho certeza disso. E a de hoje também será. Kézia, tu voltou, filha? Pode concluir. Tava chorando lá, tua mãe foi lá. A Kézia voltou? Então, a vigília, processar-se-á, às 23h30. Eu vou mandar o link aqui para o grupo das mulheres. E Melda estará nos trazendo dia 30 o estudo com mulheres, né? Não sei, ela ainda não me revelou qual vai ser É a um mulher. mistério a mulher ainda. Ainda é um mistério, mas assim, como sempre, Deus tem nos abrilhantado aqui. Todas que passaram aqui, todas, e que vão passar, são mulheres extraordinárias, tá certo? Que têm experiência com Deus. A minha Camila aí tem experiência com Deus, tem um testemunho, tem uma maturidade. Uma vez que ela estava E falando, nós era muitas com que vão dois. estar aqui, todas têm algo a dizer. Então, assim, eu aguardo vocês, né, para que nós marquemos de uma forma enfileirada até o final do ano. Não falte mulher para trazer a palavra. E
E também vamos convidar. A Daiane já está convidada. Depois eu vou falar com a Ana Paula ou Teliane. Sara está convidada. Charlene vai voltar. Temos aqui também a Késia que caiu aí, né? A Késia agora, eu creio que vai ser assim uma bênção de Deus, né? Então, gente, vamos encerrar. Eu vou deixa a Késia vai trazer o testemunho dela. Eu posso orar para Pode, meu encerrar? amor, pode. A Késia vai Porque trazer o vai testemunho. descarregar. Pronto, a Késia vai trazer o testemunho. Depois eu converso com a Sarinha também. Tem mulheres aqui extraordinárias, extraordinárias. Amém? Vamos orar. Ore, Camila. Gente, muito obrigada, tá, por essa tarde. A gente Foi que um agradece, meu desafio. filho. Glória a Deus. Foi um desafio, eu estava tremendo, mas é aquilo. A gente entra com fé e força que vai dar certo. E deu. Aleluia. Amém. Então, Aleluia. vamos orar? Vamos Por orar. favor, feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Agradecemos porque a tua mão continua agindo, mesmo quando os nossos olhos não conseguem mais enxergar. Agradecemos porque o teu silêncio nunca é ausência, é apenas a condução invisível. Assim como o Senhor conduziu a história de Esther, Deus, através do exílio, da orfandade, do processo longo, dos momentos aterrorizantes, também conduz a nossa história, Deus. A tua mão está sobre cada uma das mulheres aqui presentes. Cura em nós as distorções de identidade, Pai. Meu Deus. Remove aquele Em medo nome que de Jesus. paralisia e a falsa segurança que nos adormece. Em nome de Jesus. Quebra, Deus, os palácios da autopreservação que Quebra, nós Pai. construímos Em para nós nome não de termos Jesus. mais que responder ao nosso chamado. Adarabaxo. Desperta em cada mulher aqui um coração sensível ao teu propósito. Em nome de Jesus. Ensina-nos a jejuar, Deus. Ensina-nos a esperar na Em confiança. nome de Jesus. Ensina-nos a discernir o Oh, tempo, rabarabaxo. a obedecer. Rabaço. Puxe o que custar. Rabarabaçurubacaramaxo. Que nenhuma de nós, Deus, desperdice a posição, a casa, a família, o Aleluia. trabalho, a influência que o Senhor confiou a nós. Glória a Deus. Pai, eu oro que o Senhor levante mulheres virtuosas, Em nome de Jesus. não apenas belas aos olhos dos homens, Sim. mas rendidas diante do teu trono Amém. e posicionadas, Deus, para um tempo como esse. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus, que Deus abençoe. Késia, traz o teu testemunho. A gente vai reservar 15 minutos para você dar o seu testemunho no sábado, pode ser? Pode ser sim, pode ser sim. Foi, fechou. Muito Gente, temos a Imelda, dia 30, trazendo o estudo, e a Késia vai trazer, no final, ela vai trazer o testemunho dela, tá bom? Pois Deus abençoe, a paz do Senhor, um beijo no coração. Até mais tarde na vigília. Paz. 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 Glória a Deus. Amém, Jesus. Tira assim da luz do banheiro. Vai vaiar, mãe. Para ajeitar teus cabelos, só. Ai, que eu quero ajeitar teus cabelos. Vai pro culto com essa roupa aí? Vai, a mãe. Eu quero, cadê o carregador? Vou carregar meu celular. Coceira na minha cabeça. Onde é que tá esse carregador? Não é?